Este é o podcast Contas à Vida. Todos queremos ter dinheiro, mas somos poucos a saber geri-lo. Este podcast é sobre isso mesmo. Uma produção de Hugo Fonseca, texto de Rui Landim e voz de Vanessa Sanches. No primeiro episódio deste podcast, falámos sobre o tema arrendar ou comprar casa. É uma das questões mais importantes das nossas vidas, considerando o valor avultado do investimento com efeitos a longo ou curto prazo nas duas opções. É uma decisão que começa a surgir pela primeira vez ainda numa fase precoce da vida, em que a educação financeira é pouca ou nenhuma. Independentemente da decisão que tomarmos, existem sempre prós e contras. O primeiro passo é analisar. Para isso não é preciso muito. Uma folha em branco e uma caneta é suficiente. Não vale usar um lápis, que podemos apagar, porque de certa forma cada ponto a favor ou contra é uma decisão final. No que toca a arrendar, existem 3 pontos fundamentais que devemos considerar no momento de pensar em mudar de casa: preço, localização, mobilidade e escassez. Quanto à realidade portuguesa, a verdade é que o mercado de arrendamento não funciona bem. No ponto de vista do consumidor, a oferta é bastante reduzida. Um inquilino paga 800 euros ao senhorio, no entanto, o senhorio está a pagar 350 euros ao banco e estas decisões pesam. Afinal de contas, o senhorio, além das despesas de um eventual crédito, tem a seu cargo todas as despesas inerentes ao imóvel, à sua manutenção, ao condomínio, além de um sufoco fiscal que o obriga a elevar muitas vezes o valor das rendas para patamares incomportáveis para a maioria da população. O curioso é que em Portugal a preferência histórica e cultural leva para que a escolha recaia sobre a compra. Já no norte da Europa, a opção óbvia é o arrendamento. O português está potencialmente formatado para comprar casa, embora essa nem sempre seja a sua maior necessidade. No entanto, se de facto a decisão passa por comprar, é importante salientar alguns pontos. É imperativo ter capitais próprios para dar de entrada e pagar impostos e escritura, no mínimo 15% do valor do crédito. A taxa de juros está neste momento em valores mínimos, o que é bom por agora. No entanto, também é importante ter em conta que ela um dia vai subir. Automaticamente, o valor da prestação ao banco também. A taxa de juros do Banco Europeu devia acompanhar a inflação, cerca de 2%, mas esta está perto do zero. Qual deve ser a preocupação no futuro? Um dia a taxa de juros vai subir. A subida será gradual, no entanto, haverá sempre o risco de as pessoas não conseguirem acompanhar a subida e terem sérias dificuldades financeiras. E como é que podemos controlar isto? Uma pequena dica. Quando pedirem uma simulação de crédito à habitação ao banco, o chamado FIN, Ficha de Informação Normalizada, um documento com cerca de 20 páginas, confirmem qual a prestação inicial e uma hipotética prestação máxima. Tentem perceber se estariam minimamente confortáveis a pagar a prestação máxima com os vossos rendimentos mensais atuais. Se não estiverem, é melhor pensarem 2 vezes. No momento de comprar casa, é importante ter alguns critérios bem definidos: teto máximo para compra, localização, tipologia e características. Sendo que o primeiro ponto automaticamente irá limitar os seguintes. Podemos, por exemplo, recorrer a uma calculadora online. Em média, tendo em conta as atuais taxas de juros, um financiamento de 90 mil euros com um prazo de pagamento de 40 anos leva a uma prestação mensal a rondar os 211 euros. Nunca ultrapassem o teto estabelecido. Sabendo então que o nosso teto são 90 mil euros, passamos para a localização. Com este montante, neste momento, é impossível comprar casa no centro de Lisboa. Logo, teremos de escolher a periferia. Na periferia, temos então de fazer um comparativo de valores e perceber qual a tipologia que pretendemos e se estes 90 mil euros são aplicáveis nessa localização. Caso sejam, perfeito. Só temos de pegar novamente no papel e na caneta e identificar as características que achamos importantes. E é aqui que entram 2 pontos fundamentais: mobilidade e escassez. Quanto mais distante do centro, piores serão as redes de transportes. E isto é indiscutível. Olhando para o mercado atual, os preços regulam-se pela relação procura-oferta. Devido à crise em Portugal, há cerca de 10 anos, deixou de entrar no mercado construção nova. Juntando o investimento estrangeiro, acabou por acontecer a remodelação e reabilitação de vários imóveis.
A escassez de imóveis novos leva a que um proprietário que tenha um imóvel remodelado venda o mesmo a preços inflacionados. É um ciclo. A procura é grande, a oferta é reduzida, os preços no centro de Lisboa são incomportáveis, as pessoas são empurradas para a periferia e os imóveis na periferia escasseiam. Por todas estas razões e mais algumas, é importante analisar com cuidado estas variáveis: preço, localização, mobilidade e escassez. É impossível que as 4 sejam favoráveis ao mesmo tempo, por isso, temos sempre de analisar os prós e os contras. Isto tudo para salientar que o processo de compra de uma casa não é simples. Tem de ser pensado com cuidado, é necessário analisar todas as variáveis. Antes sequer de pensar em comprar uma casa, os bons negócios no ramo imobiliário fazem-se na compra e não na venda. É necessário pensar com razão e não pensar com a emoção. Tratem de ter um fundo de emergência, a poupança é a chave, nunca sabemos o dia da manhã. Todos os imóveis têm uma margem de negociação. Neste momento, os proprietários estão em momento de euforia, mas tudo tem o seu preço. Nunca tomes uma decisão precipitada, que poderá ser irreversível a nível de resultados financeiros. Se compramos uma casa a 100 mil euros e 6 meses depois vendemos pelo mesmo preço, porque foi uma má decisão na altura, estamos, obviamente, a perder. Lembra-te, usa o papel e a caneta, define os pontos aqui falados, faz as contas ao teu orçamento e toma uma decisão ponderada. Contas à Vida Podcast, uma produção de Hugo Fonseca, texto de Rui Landim e voz de Vanessa Sanches.